eu vou pedir que você deixe seu gostei, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores, tá bom? Bom, a gente aqui no Piauí, como jornalista, vive batendo cabeça sempre com os mesmos problemas, sempre com os mesmos personagens. Faz tempo que eu atuo como jornalista por aqui, mais ou menos 33, 34 anos, desde 1988, quando eu comecei profissionalmente na Rádio São José dos Altos. Depois passei pela Rádio Heróis do Genipapo, Verdes Campos FM, Jornal Folha do Norte, Folha do Nordeste, Correio do Piauí, Jornal Meio Norte, TV Meio Norte, Diário do Povo, Teresina FM, foram inúmeros veículos de comunicação. Mas agora estou na TV Piauí, e é batendo cabeça sempre com os mesmos personagens e praticamente os mesmos esquemas, os mesmos escândalos. Os escândalos são sempre os mesmos. Alguns personagens é que são diferentes, alguns apenas, não todos. Mas olha, eu quero lembrar, por exemplo, aqui, nos anos 70, o escândalo da Conab, que foi denunciado pelo jornalista Deoclésio Dantas, na época na Rádio Pioneira de Teresina. Ele fez denúncias muito graves sobre desvios de recursos destinados a alimentos para as pessoas carentes, naquele tempo, tá? Nós tivemos os escândalos do mármore de Pio IX extraído lá do município no interior do sul do Piauí e levado para o estado de São Paulo para fazer a fortuna de muitos elementos ricos, de muitas famílias quatrocentonas do estado de São Paulo. Ninguém pagou por isso, ninguém foi para a cadeia por isso. Até hoje nós temos esse caso em aberto aqui no Piauí. Nós tivemos, nos anos 80, o escândalo do Césio 137, lá em Goiânia. Pois bem, as autoridades públicas aqui do Piauí chegaram a firmar um compromisso para receber os resíduos que foram coletados naquele período em Goiânia, aqui no interior do Piauí. Como a coisa não era transparente, se hoje que nós temos todos os meios disponíveis continua não sendo, imagine naquele tempo, né? Fica difícil a gente saber se esses resíduos vieram ou não vieram. Tomamos conhecimento porque algumas vozes, poucas vozes, se levantaram contra esse lamentável episódio na época. Eu lembro bem de um artigo assinado pelo professor Cinéas Santos para o jornal O Estado, em 1987, protestando contra isso. Tivemos o escândalo dos contra-cheques em 1989, envolvendo a Secretaria de Administração do governo Alberto Silva na época. Quem foi que foi para a cadeia por causa disso? Quem foi que pagou o preço pelo crime absurdo de desvio de recursos de servidores públicos? Eles falsificavam contra-cheques com nomes de pessoas, muitas vezes já falecidas, e depois eles simplesmente descontavam esse dinheiro na boca do caixa. Era assim que funcionava o escândalo dos contra-cheques. Nós tivemos os casos de contra-cheques de servidores fantasmas na Assembleia Legislativa, que foi denunciado pelo então presidente, o próprio presidente da casa, o então deputado Jesualdo Cavalcante, que já é falecido. Nós tivemos também as questões relacionadas ao escândalo das GRs, que eram chamadas de gratificações remuneradas. Era um dinheiro que lideranças políticas, cabos eleitorais, recebiam no governo Alberto Silva. Gratificação remunerada, mas que também era conhecida como gratificação de repouso. Foi recentemente denunciado, lembrado, não é nem denunciado, porque isso aí foi denunciado na época. Quem respondia por isso hoje está ocupando, inclusive, cargo de grande importância na prefeitura de Teresina, no governo desastrado do doutor Pessoa e do vice-prefeito Robert Rios. O escândalo das GRs era chamado de gratificação de repouso. Gratificação remunerada, gratificação de repouso. Por que gratificação de repouso? Porque a pessoa não precisava comparecer. Recebia o dinheiro em casa, sem trabalhar, sem dar um único prego numa barra de sabão. Bom, isso aí foi no governo Alberto Silva, tá? Nós tivemos ainda a questão das ONGs no governo Wellington Dias. Começou logo com fundações, né? Antes das ONGs foram as fundações de terceirização de mão de obra. Por quê? Porque exatamente quando ele assumiu o governo, encerrou o prazo para que se contratasse aqueles indivíduos ou se mantivesse no Estado aqueles indivíduos que haviam sido contratados depois da Constituição Federal de 1988 sem concurso público. Aí o PT achou um jeito de fazer convênios com ONGs e fundações
repassava o dinheiro para as ONGs e fundações que, por sua vez, contratavam as pessoas. Veja que engenhosidade, né? Veja como a corrupção gera soluções práticas para essas pessoas. As mesmas soluções não são geradas absolutamente para solucionar problemas reais da vida em sociedade e, sobretudo, do próprio serviço público aqui no estado do Piauí. De jeito nenhum. Ele só tem solução para o crime. Eu denunciei em 2020 que a residência do governador estava consumindo R$ 1.800 por dia em alimentos. Depois eles inventaram aí que é porque a residência oficial recebia muita gente, delegações de fora, etc., visitantes de outros estados, tudo balela para justificar a roubalheira em face do dinheiro público. Mas o então deputado Robert Rios, na Assembleia Legislativa, já havia denunciado ainda mais. Ele chegou a dizer que os gastos na residência oficial, ele chegou a denunciar que os gastos com a alimentação na residência oficial seriam de R$ 5,2 mil por dia, num total de aproximadamente 150, 180 mil reais por mês. Isso foi dito na tribuna da Assembleia Legislativa do estado do Piauí, frente aos olhos de toda a sociedade piauiense. Essas pessoas estarão, os protagonistas de todos esses escândalos, estarão no próximo governo. Aí o indivíduo se desgasta, aí o indivíduo é processado. Agora mesmo eu estou respondendo o processo, movido pelo delegado-geral de Polícia Civil, o senhor Luci Queico, porque fiz críticas aos seus posicionamentos de natureza política, que ele agora os nega, inclusive se utilizando de delegados de polícia e de servidores públicos para negá-los. Porque eu denunciei que ele responde a um processo movido pelo Ministério Público, porque o PT e as pessoas do PT já entraram com mais de 50 processos judiciais desde 2009 contra a minha pessoa. Inclusive o próprio senhor ex-governador apresentou a grande maioria desses processos na justiça contra mim. Claro que foram todos derrotados, tem mais ou menos uns 3, 4 meses, mas eu já recebi a determinação do juiz, do caso, para retirar a matéria do ar. Já retirei a matéria do ar. Eu não faço como o PT. O PT agora recebeu, o governo do PT recebeu a determinação para restituir as contas do Fundef, que havia sido retirado R$ 1 bilhão para a conta da Secretaria de Fazenda, com que finalidade não se sabe. Eles não cumpriram a determinação da Justiça. Enganaram o juiz federal Bruno Cristiano Carvalho Cardoso, da 5ª Vara da Justiça Federal no estado do Piauí, dizendo que estavam amparados por uma DPF 528 do Supremo Tribunal Federal, que só entrou em vigor depois da decisão judicial. Não acontece nada, eles foram multados em R$ 10 mil dia, os 2 secretários de Educação e de Fazenda, o senhor Ellen Gera, o senhor Antônio Luiz, o Estado R$ 100 mil pelo descumprimento da sentença. Quem vai pagar isso? O próprio cidadão do Piauí? Eu digo sempre o seguinte, diante de tudo isso só nos resta dançar um tango argentino. É o que nos resta. Não tem mais nada a fazer. Dançar um tango argentino.